Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia, a paz esteja com cada um de vocês. Busquei o Senhor no momento de oração hoje, antes de fazer esse vídeo, sobre os 500 anos da Reforma de Lutero, Reforma Protestante. Eu recebi já diversos vídeos, diversos pedidos, então eu quero tratar esse tema um pouco, de modo extenso. Ontem eu tive a alegria de ter uma conversa muito profunda com o padre Douglas Pinheiro Lima, meu irmão, meu amigo. Essa conversa estava sendo gravada e por algum motivo eu perdi o arquivo dessa preciosíssima conversa que eu tive com o padre Douglas. Foram 2 horas de conversa que nós estávamos gravando e eu, infelizmente, perdi. Mas nós não somos de perder um ânimo para a nossa ruína, então eu anuncio a vocês que ele vai vir aos estúdios da TV Século XXI e nós vamos fazer uma conversa extensa sobre esse tema. Então vem mais material aí. Mas eu quero fazer hoje considerações importantes sobre esse tema. Haja vista tudo aquilo que tem sido veiculado por aí e as perguntas que me chegaram. Então eu vou tocar sim esse tema hoje. Quero que você saiba que eu parto de duas experiências importantíssimas, que na verdade se condensam numa só. Eu sou carismático. Quando eu uso o termo carismático, quero dizer, eu sou participante de grupos de oração da renovação carismática. Ou melhor, o que define que eu sou carismático é: eu fui batizado no Espírito Santo, usando o termo batismo no Espírito Santo para significar essa graça atual, crítica de sentido, que tem sido denominada como batismo no Espírito Santo nesse século 20 e 21. Esse termo está nos estatutos dos serviços internacionais da renovação carismática, que são aprovados pela Santa Sé, esse termo. Então, e eu estou ligado no bispo diocesano. São as 2 características principais para que você seja carismático católico: ter sido batizado no Espírito e estar ligado ao bispo diocesano. Então, eu parto desse princípio. E o ecumenismo, no caso da renovação carismática, é condição de possibilidade. Se não fosse o ecumenismo, nós não teríamos o movimento carismático. Esta foi a porta, aprove a Deus que fosse assim. Nesses últimos anos, desde quando surgiu, eu tive a oportunidade, eu estava no Escritório Nacional quando surgiu o Em Cristos, encabeçado pelo Reinaldo Bezerra, pelo Tatá, a primeira reunião, Padre Jonas Abib, tantos outros, e o Padre Marcial Massaneiro, enfim, lá do início, um grupo de, citando aqui os católicos presentes, E eles começaram esse encontro de cristãos em busca da unidade e santidade. Eu mesmo tinha dificuldades em entender o que eles estavam, qual era a linha, o que eles faziam. Eu muitas vezes escrevia sobre o assunto, aí o Reinaldo ia me corrigia: Fernando, na verdade não é bem isso. E eu tinha que, porque realmente era algo belo, mas só para que você saiba, o Em Cristos, uma plataforma de comunhão, de oração, de partilha entre católicos e alguns líderes evangélicos pentecostais. Essa plataforma, o precedente dela é a plataforma da Argentina e Chile, chamada CRECES, Comunión Renovada de Evangélicos e Católicos en el Espírito Santo, que o cardeal Bergoglio acompanhou de modo muito cercano, muito próximo. E o precedente do
Creces é o Kairos, as reuniões organizadas por Matteo Calise na Europa. Matteo Calise, presidente da Fraternidade Católica das Novas Comunidades, e Papa João Paulo II, Bento XVI, todos eles apoiaram muito as reuniões, todo o trabalho de Matteo Calise nesse campo, né? Eu parto desta experiência. Então, tudo que você vai ouvir a partir de agora, lembre de quem eu sou e de qual é a experiência da qual eu estou partindo. Meus queridos irmãos, tem dois termos importantíssimos que os padres sempre afirmaram a respeito da igreja. A igreja é semper purificanda, semper reformanda. Sempre em purificação, sempre em reforma. O Senhor Jesus fez algumas colocações importantíssimas que alicerçam a nossa fé. Ele disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. Ele nos alertou que nós teríamos lobos vestidos de cordeiro, né, de ovelha. Ele, desde o início, o primeiro grupo, no meio do primeiro grupo de apóstolos, nós tivemos um Judas Iscariotes. Nós tivemos, já na era apostólica, contendas, dificuldades. E ao longo da história da igreja, nós fomos vendo como ela precisa de constante purificação e reforma. Reformar não significa... O que é reformar? Reformar é tomar uma estrutura e reconduzi-la ao seu estado original. Isso seria uma reforma. Você pegar e dando uma outra mão de tinta aqui, arrumando aquilo que está precisando arrumar, para que ela volte ao seu estado original, desejado por Deus. Construir uma casa do lado é reforma? Não. Derrubar tudo aquilo e construir outra é reforma? Não. A reforma significa que existe um edifício e você vai, né? É isso que ao longo da história, sempre foi acontecendo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma promessa de Deus, né? E o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Una. Esse adjetivo una, ele tem dois aspectos importantíssimos. O primeiro aspecto, para dizer que ela é única, só existe uma igreja de Cristo, né? Um corpo, e que ela é unida. Única e unida são os dois aspectos desse termo una. Muito bem. Ela é única e cabe a nós o esforço para manter a unidade. E o esforço de manter a unidade chama-se esforço de ecumenicidade. O esforço ecumênico daí vem a palavra oikomene, todos na mesma casa. O esforço ecumênico é manter a unidade da igreja. O termo ecumênico sempre foi utilizado pela igreja. Todos os concílios sempre são concílios ecumênicos. Não é o Concílio Vaticano II que é concílio ecumênico. O Concílio Vaticano I, Concílio Ecumênico, Vaticano I. Isso é um termo ecumênico que alguns gostam de jogar fora, mas todos os nossos concílios são ecumênicos. E em que sentido? Quando nós temos um concílio ecumênico, porque no esforço de ecumenicidade, no esforço de manter a unidade, quando a igreja percebe
que há dificuldades a serem enfrentadas, ou diferentes doutrinas, né? Vamos colocar o exemplo de Ário falando que Jesus Cristo é homem, não é Deus, ou enfim, tem tudo aquilo que surgiu na história. A igreja pega, coloca os dois frente a frente, as duas doutrinas frente a frente, análise, e pelo auxílio do Espírito Santo ela vem nesse esforço de ecumenicidade e dá a doutrina que vai nos unir. Esse é o esforço ecumênico da igreja. Todos são filhos, nós estamos tendo problemas, né, aqui entre nós, então a igreja vem, faz um concílio ecumênico e busca, né, sempre reformando, sempre purificando, ser fiel ao depósito da fé. Vamos voltar o que aconteceu no concílio de Jerusalém, né? Nós tínhamos Tiago, bispo, São Tiago, bispo em Jerusalém, preocupado com a circuncisão. Nós tínhamos Paulo, apóstolo dos gentios, não querendo impor costumes judaicos aos pagãos. Todos eles vão a Pedro, né? Pedro provavelmente, segundo a tradição, já estaria em Antioquia, né? Porque nós tínhamos Tiago em Jerusalém. Antes de ir a Roma, Pedro esteve em Antioquia. Pedro impõe as suas mãos sobre Inácio, deixa Inácio como bispo de Antioquia, São Inácio de Antioquia, e vai a Roma. Lá em Roma ele dá o testemunho. Mas quando teve o concílio de Jerusalém, eles se uniram em Jerusalém, que era a cidade-mãe da igreja naquele momento, né? E Pedro, num esforço de ecumenicidade, toma aquilo que Tiago estava falando, o testemunho de Paulo, e vai dizer, então, que, em resumo, que o batismo é suficiente, e Pedro dá algumas medidas pastorais. Então ele vai pedir para que não se coma carne sufocada aos ídolos, essas coisas assim. Ora, o próprio Pedro tinha vivido uma experiência belíssima, onde ele viu o lençol sendo tecido, né? E a voz hoje dizendo, Pedro, imola e come. E Pedro diz, jamais eu vou comer isso aí puro. E o anjo diz, não chama de impuro aquilo que Deus purificou. Você lembra desse episódio? Então, as medidas que Pedro dá são medidas pastorais para poder manter a ecumenicidade, a unidade da igreja. É um esforço ecumênico para manter a unidade da igreja. Nós temos uma definição doutrinária, o batismo é suficiente, e nós temos ações pastorais para que aos poucos, né, a gente consiga ir ganhando todos os irmãos. Então, perceba que é um esforço constante. Aí nós temos cismas acontecendo. 1054, um cisma. 1517, outro cisma. Irmãos, dentro da mesma casa, rompendo. O esforço ecumênico da igreja, o esforço da unidade, continua, como foi ao longo de toda a história. Vamos lá. Ao longo da história da igreja, nós tivemos reformadores a todo tempo. Na era apostólica, na época dos primeiros pais, surgiram os padres apologetas, que diante das heresias eles iam defendendo a pureza da fé. Houve um momento no qual a igreja foi aceita como religião, e depois, sob Teodósio, como religião oficial do Império. E aos poucos houve um espírito de comodismo, né? E aí nós começamos a ver surgir os padres do deserto, cristãos querendo viver a radicalidade, eles começam a ir para o deserto, né? Começa a ter problemas, e Deus manda um homem, um reformador. Nós temos Antônio do Deserto, Santo Antão, no Oriente. Nós temos Bento, no Ocidente.
e começam a reorganizar aquilo que hoje nós temos como vida monástica, né? Princípios de vida comunitária, uma regra, porque havia padres do deserto fazendo de tudo, né? Então, são reformadores, porque em momentos de dificuldade Deus vai trazendo esses homens e eles vão direcionando a igreja. Nós temos a vida de Francisco de Assis, reformador. Ele sofreu duríssima oposição do magistério na sua época, mas perseverou, obedeceu, deu realmente o seu sangue, né, o seu suor, e foi usado por Deus na sua geração. Nós temos o exemplo, por exemplo, vou usar, né, Santa Teresa de Ávila, foi uma reformadora. Santa Teresa de Ávila teve que ir se justificar na Inquisição por aquilo que ela vinha fazendo, as experiências que ela tinha, mas foi usada no seu tempo. Nós podemos citar Santa Catarina de Sena, que viveu um momento terrível. Nós tínhamos um papa e não sei quantos antipapas, um monte. E Catarina de Sena profetizando, dizendo para o papa voltar a Roma. O papa estava em Avignon, mandando ele voltar a Roma de modo duríssimo. Então nós vemos assim ao longo da história da igreja, homens e mulheres sendo usados por Deus dentro dessas duas características de purificação e reforma. Isso é algo profundo, é algo presente na história de toda a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão, e sempre que a igreja precisa, Deus vai suscitar homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua geração. Serão agentes de um avivamento na sua geração. E é isso que nós vemos ao longo de toda a história. Antes de 1517, com Lutero, nós já vivíamos um período, né, nós estamos falando de final da Idade Média e início da Idade Moderna. Todo o ambiente já vinha sendo construído. Lutero não tinha sido o primeiro a falar de temas a serem reformados. Vou lembrar você que na Itália nós tínhamos um Savonarola, nós tínhamos um outro reformador na Inglaterra, nós tínhamos um outro reformador, que eu esqueci o nome dele agora, John Ross, eu acho, na Tchecoslováquia, na antiga Tcheca, naquela região ali, né? E cada um deles, né, Savonarola morreu na Inquisição, esse John também morreu na Inquisição, o inglês foi de alguma forma protegido pelo rei James, e inclusive ele fez a tradução da Bíblia para o inglês, e essa tradução bíblica ela foi guardada pelo rei James, por isso que até hoje essa tradução recebe o nome de King James, né? A tradução recebe o nome de King James, conhecidíssima dos evangélicos, essa tradução. Um parêntese, né? Nessa tradução, os livros deuterocanônicos da Bíblia, eles estão lá, né? São listados ao final, todos eles presentes, né? Enfim, esse é um outro tema. Mas, se você pegar esses três homens e analisar o que eles estavam falando, os pontos que Savonarola, John Ross e esse inglês, agora que eu esqueci o nome totalmente, os pontos que eles levantavam para a reforma eram muito mais pertinentes, dignos de um diálogo e de uma conversa, do que as 95 teses de Lutero. Então, por que em Lutero nós temos tudo aquilo que aconteceu e tempos anteriores com esses três não houve todo o rebuliço que houve? Então, a primeira coisa que você precisa entender é o contexto histórico e, sobretudo, o contexto político daquele momento. Quando Lutero começa, né, entenda que Lutero era um biblista, né, ele tinha um conhecimento teológico, né, é esse mesmo, irmão, esse mesmo, John Wycliffe. Obrigado, Rafael, é ele mesmo, John Wycliffe, obrigado. Tinha esquecido. Ele que fez a tradução da King James. Esses três homens fizeram, o Jonathan já tinha escrito ali também, esses três homens já tinham feito
considerações, enfim, sobre mereceriam da nossa parte uma atenção muito maior do que aquilo que Lutero fixou, né? Porque se você para honestamente e olha as 95 teses de Lutero, honestamente falando, o que você vai ver ali nas 95 teses, basicamente é a querela contra a venda das indulgências, que na verdade, para você ter um bom entendimento do que são as indulgências, você deveria ter conhecimento de escatologia, que não era a área de Lutero. A área de Lutero era, para você entender a doutrina das indulgências. Nós podemos fazer um vídeo aqui sobre a doutrina das indulgências, e vamos fazer, com a graça de Deus. Mas, enfim, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: outras pessoas já haviam passado e não aconteceu o rebuliço que aconteceu com Lutero. Se deve ao fato de que o que deu impulso ao cisma foram fatores políticos. Os reis da Alemanha, que queriam livrar-se do ônus, era oneroso a união deles com o Papa. O Papa era Juliano II. Algo lícito, ele queria construir uma Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro hoje é um dos maiores patrimônios da história da humanidade. Eu conheço evangélicos que são apaixonados pela Basílica de São Pedro, porque ela é linda, é esplendorosa. Nós temos o corpo de São Pedro, São Judas está ali, Judas Tadeu. Nós temos, nossa, é uma riqueza tão grande, espiritual, é algo tremendo que nós temos na Basílica de São Pedro, apreciado por irmãos de diversas confissões. Então, era lícito construir aquilo ali. Mas o modo, né, o Papa Juliano II, ele queria no seu pontificado. Então, ele fez de tudo para angariar fundos, dinheiro e tal. Então, as medidas de Juliano II realmente não foram as melhores. Tanto é que pouco tempo depois a própria igreja fez essa análise. A própria igreja, né, aquilo que Lutero tinha colocado, todos os abusos que aconteceram naquele momento, a própria igreja, pouquíssimos anos depois, ela mesma fez essa análise, porque a igreja ela é movida pelo Espírito, né? O Espírito Santo orienta. Por causa dessas questões políticas, a proteção que Lutero recebeu dos príncipes alemães, né? A reforma ganha uma força imensa, há um cisma, e aqui eu faço a grande diferença. Reformar é ficar dentro. E eu, nesse sentido, eu não concordo, irmãos queridos, que nós estejamos falando propriamente de uma reforma, porque houve um cisma. Um cisma lamentado pelo próprio Lutero. Lutero, nos seus últimos anos, quando viu como aquilo que ele tinha feito tinha sido instrumentalizado, Lutero sentiu tristeza profunda. No leito de morte, Lutero estava triste. A mãe de Lutero, isso nos escritos, né, nós temos isso, a mãe de Lutero mandou chamar um padre. E os que estavam junto falaram: que é isso? Não vão chamar padre de jeito nenhum, né? Porque a fé é o que salva. E a mãe de Lutero disse assim, uma frase emblemática, né? A igreja luterana é muito boa para se viver, mas com a igreja não existe nada comparável à igreja católica, quando se vai morrer, né? Isso falando por causa do conforto dos sacramentos, né? Tudo isso que nós temos, né, meus irmãos? Então, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: estou tomando esse histórico todo para dizer aos irmãos que eu não consigo comemorar os 500 anos. Eu acho que
que a encíclica Ut Unum Sint, o que Unitatis Redintegratio nos pede, segundo os princípios que nós temos aí, nessas encíclicas e tudo que vem de lá para cá, é nós percebermos que a nossa divisão é fruto do pecado, de ambos os lados. A igreja mãe, que nas suas medidas pastorais viu um filho partir, e o pecado dos filhos que se rebelaram contra a mãe. Mas o fruto, o que gera divisão é o pecado. Então, fazer memória dos 500 anos é para mim, em primeiro lugar, uma memória penitencial. Penitencial. É uma data que não pode passar em branco para nós, porque não é um evento qualquer. Nós estamos falando de uma data que marcou a história da igreja. E ela não pode passar em branco, de verdade. Nós precisamos fazer memória dela. Para comemorá-la, vocês me perdoem, eu não consigo comemorar uma data que marcou um cisma. Não é isso que nós queremos fazer, os 500 anos. Tem muita coisa, irmãos, está passando aqui um turbilhão, né, de coisas na minha cabeça. Mas agora nós precisamos entender que houve uma mudança pastoral no esforço de ecumenicidade da igreja. Em 1910, as igrejas do protestantismo clássico fizeram uma reunião em Edimburgo. Eram os luteranos, os anglicanos, os congregacionalistas, os episcopalianos, acho que os metodistas, né? As igrejas clássicas da Europa. Elas fizeram uma reunião. E nessa reunião, o grande problema era o fracasso das missões destas igrejas na África e na Ásia. Eles chegavam numa tribo africana. Então nós tínhamos lá os metodistas e tínhamos lá os luteranos. E um pregava contradizendo o outro. Chegou um momento que os africanos diziam: olha, por favor, voltem, resolvam-se entre vocês e depois vocês vinham trazer Jesus aqui, porque assim não dá, né? Então, em 1910, por causa do fracasso das missões, eles se reúnem e há um primeiro esforço deles ecumênico. Mas o que aconteceu aqui? Qual era o esforço? Cada um deles estava olhando um para o outro e falando assim: o que eu posso abrir mão para que a gente possa ter um esforço de ter uma denominação comum. Perceba, eu não estou falando um denominador comum. Uma denominação comum, para que a gente possa voltar a ser unido. Então eles começaram num esforço que a igreja chamou de irenismo, né? Vamos traduzir isso como pacifismo, né? E o termo grego, né, significa paz. Irene. Paz. Então, o pacifismo, o irenismo deles era o seguinte: abrir mão daquilo que eu considero verdade em prol de uma união. Então, o que aconteceu? A grande verdade é que isso só trouxe mais divisão. Eles tinham 5 denominações, estavam agora criando uma sexta, né? Uma outra denominação de todo mundo unido, que na verdade não estava unido de nada, em coisa nenhuma. E em 1928, o Papa Pio XI, porque, né, alguns católicos já estavam
se questionando a respeito dessa união, o Papa Pio XI, em 1928, escreveu uma encíclica chamada Mortualium Animus, e nessa encíclica ele é magistral e condena esse esforço ecumênico pacifista, o irenismo, né? Que é esse esforço no qual eu relativizo a verdade em prol da paz, né? Para a gente ficar todo mundo irmanado. Então não existe. Aí se relativiza a verdade, todo mundo se abraça e forma uma única, né? O Papa, na Mortualium Animus, condena esse tipo de ação, né? E eu quero que você entenda isso. Mortualium Animus não foi revogada. Mortualium Animus é encíclica da Igreja. Ut unum sint, Unitatis Redintegratio, documento do Concílio Vaticano, número 11, está ali reafirmando que esse ecumenismo do irenismo, esse pacifismo é condenado. Entenda isso muito bem. Mortualium Animus é um documento importantíssimo para nós. Tá? Tá no site do Vaticano, fique à vontade. Você tem que entender na correta hermenêutica, porque tem muita gente fazendo sandice com a Mortualium Animus. Sandice. Então vamos lá. Escuta bem, para não sair fazendo bobeira. Em 1928 acontece isso. O Papa faz o seu pronunciamento. Aí nós temos, depois vem Bento XV, aí vem Pio XII. Pio XII pega um dos momentos mais sombrios da história da Igreja, na Segunda Guerra Mundial. Aí tinha um bispo chamado Angelo Roncalli, que era anúncio apostólico na Turquia. E na guerra, Angelo Roncalli se vê na obrigação, para poder ajudar o seu povo, ele fica em estreitíssima união com o patriarca ortodoxo em Istambul, com o rabino judeu. E juntos eles salvam a vida de milhões de judeus. Logo após a Segunda Guerra, nasce agora o Conselho Mundial de Igrejas. Não lembro agora se foi 1946 ou 1948. Conversei ontem com o padre Douglas, a gente não estava com livros na mão, e ele também não lembrava dessa data, se era 46 ou 48. Se alguém quiser me ajudar, joga aí quando é que nasceu o Conselho Mundial de Igrejas. Mas aí, depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece, irmãos? Eu vou dizer isso para você. Quando nós estamos numa situação de desgraça e de miséria, é impressionante como a gente é capaz de se unir. É impressionante como nós somos capazes de superar muitas das nossas diferenças sem minimizá-las e nos unir. É o que acontece, por exemplo, na China. O que acontece, por exemplo, no Oriente Médio, hoje, com muita facilidade, cristãos de diferentes confissões conseguem se enxergar como irmãos, porque o ambiente é de extrema miséria, perseguição e dificuldades. Eu conto sempre uma experiência interessante. Em 2008, nós tivemos o Encontro Nacional de Jovens, o ENGE, na cidade de Vespasiano, em Belo Horizonte. E eu estava com um grupo de irmãos indo para o ENGE, né? O Fernando de Chapecó estava comigo, né? Meu irmão, meu amigo. E tinha mais gente conosco, estava o Fábio também lá de Chapecó, a galera. Estávamos indo para o ENGE. E na mesma data do ENGE estava tendo um congresso do Diante do Trono em Belo Horizonte. Então nós pegamos escala no Rio de Janeiro, e eles entraram conosco no avião. Então nós tínhamos um grupaço de católicos carismáticos e um grupaço de evangélicos no mesmo avião. O Fernando deve lembrar disso. Foi uma das piores turbulências da minha vida. Aquele negócio começou a tremer feito doido.
E chegou um momento no qual todo mundo pensou que aquele avião de Gramado ia cair. Por incrível que pareça, todos os nossos problemas parece que foram minimizados ali, porque num momento se levantou um clamor de oração naquele avião e eu vi católicos e evangélicos de mãos dadas orando a Deus. Católicos, eu Deus estava de mão dada com uma menina que estava indo por diante do trono e nós estávamos ali orando a Deus para que Deus nos protegesse, para que o Senhor colocasse a sua mão naquele avião. Nós clamamos tudo isso. Olha só, vou usar essa anedota só para te falar que, de fato, a Segunda Guerra Mundial mudou muito. A Europa estava destruída. Nós precisávamos dar as mãos. O Conselho Mundial de Igrejas veio nesse esforço. E agora, anos depois, ouvindo os critérios de Pio XI, da Mortualium Animus. Então, nesse período, Pio XII vem a falecer, a igreja perdeu um dos maiores homens da sua história. Você tem que entender isso. Pio XII foi um dos papas mais esplêndidos da história da igreja. Sem dúvida nenhuma. Tudo que você ouve dele, vá buscar fontes autênticas, verdade? Você vai ver que nós estamos falando de um dos maiores homens da história da igreja. Tal era esse peso que os cardeais, na sua política, né, começaram, olha, nós não temos tempo para achar um substituto à altura. Então nós vamos pegar aqui o mais velhinho, que vai nos dar tempo para a gente ir pensando em outro, alguém que não vai causar muito problema, né? Aí pegaram o Angelo Roncalli, e ele é João 23. E para surpresa dele, você sabe o que nosso amigo Angelo Roncalli faz. 11. Eu vou continuar aqui, minha irmã, e aí eu vou responder sua pergunta, tá? Angelo Roncalli vem, convoca o Concílio Ecumênico Vaticano II, para surpresa de todo mundo. Né? Um dos documentos do Concílio Vaticano II chama-se Reintegração da Unidade, Unitatis Redintegratio. A primeira versão desse documento falava do diálogo ecumênico somente com cristãos, e no primeiro documento nós tínhamos os judeus considerados ali dentro da Unitatis Redintegratio como diálogo ecumênico. Por quê? Porque o nosso Messias é Messias de Israel. O nosso rei é rei de Israel. Não tem como você entender, né? O Papa Bento XVI fala maravilhas disso, ele vai dizer que nós somos o novo Israel. Né? Nós somos o novo Israel. Então, no primeiro documento, Unitatis Redintegratio, nós tínhamos os judeus contemplados ali. Agora, o que aconteceu foi que os bispos, sobretudo do Oriente, o pessoal que estava na Terra Santa, por uma série de querelas que já existiam, pensa, por exemplo, em toda a luta que existe na Terra Santa por causa dos lugares sagrados. Esse é um dos diversos problemas. Então, muitos escreveram non placet em cima da Unitatis Redintegratio por causa da presença dos judeus dentro daquilo que era considerado diálogo ecumênico. O segundo documento, que é a segunda versão que é aprovada, tira os judeus daquilo que era considerado diálogo ecumênico e vão para aquilo que é considerado diálogo interreligioso. Nostra Aetate, documento do Concílio Vaticano II, também, bem pequenininho, aonde entra, né, o diálogo com os não cristãos, ali estão os judeus. Né? Então nós temos aqui, e é interessante você notar, alguns, a editora Vozes, né, tem
alguns livros que vão mostrar, sem medo nenhum, a quantidade de votos que cada uma dessas encíclicas teve. Unitatis Redintegratio foi, logo depois que se tirou os judeus e se colocou os judeus na Nostra Aetate, ela foi super bem votada. Eu quero que você saiba que a encíclica que deu problemas no Concílio Vaticano II é a Gaudium et Spes, que era o diálogo da igreja com o mundo. Essa encíclica foi a última a ser aprovada e aonde eles mais trabalharam. Unitatis Redintegratio não ofereceu problema nenhum, né? Que hoje parece que foi o documento polêmico, né? Mas não foi. Isso é histórico, né? Seja honesto e vai estudar sobre isso. Você vai ver que a imensa maioria dos que estavam ali em concílio não tiveram problemas em entender aquilo que a igreja estava colocando. Porque os princípios foram claros ali. Nós condenamos o irenismo, essa relativização da verdade, para que todo mundo venha e se irmane. Não, a igreja foi clara, a igreja disse que leia a Unitatis Redintegratio, por favor, né? O que nós vamos ver ali, número 4 da Unitatis Redintegratio, nós vamos descobrir, está afirmado ali, que existe nas confissões cristãs um patrimônio comum. Existem verdades das quais eles comungam, né? Existem afirmações nossas, existem muitas afirmações das quais os irmãos de outras confissões protestantes comungam, né? A fé na Santíssima Trindade, Jesus Salvador, Senhor, e uma infinidade de outros artigos de fé dos quais eles comungam, né? Uma série, né, de verdades bíblicas das quais nós comungamos. E a igreja vai dizer que naquilo que eles comungam conosco, o Espírito Santo os assiste. É engraçado porque nós não temos dificuldade nenhuma eu já li tratados e mais tratados falando da presença do Espírito nas coisas criadas, a presença do Espírito no cosmos, o Espírito que pairava sobre a superfície das águas e que formou todas as coisas. Gente, se nós não temos dificuldade de ver a ação do Espírito Santo nas coisas, por que nós temos dificuldade de ver a ação do Espírito Santo em irmãos que comungam em algumas verdades conosco? Aliás, isso está explícito no documento Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. É explícito, não é o Fernando que está falando, é o Concílio Ecumênico que está falando. Tem um Papa assinando esse documento, gente. É o Papa que está falando. Paulo VI. E daí em diante, eles foram reafirmando a verdade desse... aí nós temos Unitatis Redintegratio de São João Paulo II. São João Paulo II é esplêndido na Ut Unum Sint, né? Que todos sejam um, encíclica que você também poderia ler, né? Ajuda muito. O Papa João Paulo II, na Ut Unum Sint, diz que a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos converter, para poder fazer um caminho ecumênico. A ecumenicidade que eu falava no início. Converter-nos. Nós precisamos nos converter. Converter o nosso coração. Porque o fruto da divisão, ele é advindo do pecado. Não. Eu estou lendo aqui, é triste o que vocês estão escrevendo, irmãos. Muito triste. Mas eu vou continuar explicando, depois eu vou entrar nesses temas. Nós temos que ser católicos, gente. Aqui não é livre exame, não é o que eu acho. É o que a igreja diz. Aí você toma a sua decisão, como católico. Ok? Então vamos lá. O Unum Sint vai dizer que nós precisamos nos converter em prol da unidade. É o Papa João Paulo II, não sou eu que está falando. Depois o Papa vai falar do sangue dos mártires, irmãos.
Papa vai lembrar de ortodoxos e protestantes que confessaram a sua fé derramando sangue. E aí ele vai usar esse termo da unidade do sangue, o ecumenismo do sangue dos mártires. O Papa Francisco, quando ele esteve com os luteranos em Roma, ele visitou a igreja luterana, que era o que Bento XVI ia fazer. Aliás, eu quero que você entenda isso, né? Antes de jogar as pedras em Francisco, quem tinha programado todas essas ações nos 500 anos da Reforma era Bento XVI. Bento XVI ia cumprir essa agenda. Francisco seguiu muito daquilo que Bento XVI deixou para ele, nesse sentido. Saiba disso. Né? Entenda então que ele estava com os luteranos e ele contou que um padre que estava trabalhando pela canonização de um sacerdote alemão que foi martirizado durante o nazismo, esse padre estava analisando a vida, esse padre que estava trabalhando na canonização, né? Analisando a vida desse sacerdote. E ele viu que esse sacerdote tinha passado a vida toda dele dando catequese às crianças, cuidando da sua comunidade. E aí foi guilhotinado na Segunda Guerra Mundial pelo seu serviço humilde, fiel, né, à sua comunidade. Então, nós temos... Esse padre conta que na mesma guilhotina, 5 minutos depois, na mesma guilhotina, um pastor luterano derramou seu sangue, perdeu a cabeça no mesmo lugar. E o Papa Francisco disse: e o sangue dos dois se tornaram um só. Na guilhotina e no chão. E o padre foi analisar a vida desse pastor luterano e viu que ele tinha passado a sua vida catequizando suas crianças, cuidando da sua comunidade. É interessante que o Papa Francisco traz isso para os luteranos e começa a dizer que a unidade se dá no sangue, já. Porque nós ficamos aqui nessa quirelinha uns contra os outros. Mas o ISIS, o Estado Islâmico, quando bate na casa dos nossos irmãos, ele não pergunta se você é cristão católico, ou cristão ortodoxo, ou cristão protestante. Você é cristão. O inimigo nos enxerga como um. Nós não. O inimigo nos enxerga como um. Nós não. É triste, né? Sabe, irmãos, eu quero falar para você o seguinte. As diretrizes que a igreja tem sobre o ecumenismo são claras, são equilibradas. Existe um patrimônio comum. A igreja reconhece. Leia a unidade de ser integrados, antes de qualquer coisa. Leia. A igreja vai dizer que os irmãos de nós separados podem nos edificar na fé e nos ajudar na compreensão do mistério de Cristo e da igreja. Naquilo que nós temos de comum, queridos, naquilo que nós temos de comum, eles podem nos edificar. É bonito, você pega o último discurso de Bento XVI, quando Bento XVI fala de modo espontâneo a respeito do Concílio Vaticano II, Bento XVI fala a respeito do Concílio Vaticano II, Bento XVI fala da maravilhosa contribuição e dos avanços que exegetas protestantes faziam no conhecimento bíblico e como aquilo foi, né, benéfico. A influência do movimento ecumênico, tudo isso que eu estava narrando até aqui, no Concílio Vaticano II, os outros movimentos que surgiram, né, o movimento litúrgico, a ação católica, o protagonismo do leigo, tudo isso foi influenciando beneficamente o Concílio Vaticano II. Então nós temos diretrizes claras
Depois de Unitatis Redintegratio, começaram a surgir os diálogos, começaram a surgir as declarações conjuntas, os documentos de diálogo, encíclica de João Paulo II, Ut Unum Sint. E aí eu quero dizer a você o seguinte agora, claramente. O Concílio Vaticano II, meus queridos irmãos, ele não é uma ruptura com a tradição. O Concílio Ecumênico Vaticano II é a correta hermenêutica da continuidade. O Papa e os bispos são aqueles que interpretam para nós as Escrituras e a tradição. Isso é fé católica. Nós não somos do livre exame da tradição, não somos do livre exame das Escrituras, nós somos católicos. Onde está Pedro, aí está a igreja. Estou falando para nós católicos, ok? Quem nos dá a correta interpretação do magistério, quem nos dá a correta interpretação do depósito da fé é o magistério da igreja, ok? Mortualium animus nunca foi revogada. As verdades de Mortualium animus estão na Unitatis Redintegratio. Há uma redefinição do termo ecumenismo. Todas as distorções são condenadas em Unitatis Redintegratio. As distorções são condenadas. E nós temos uma retificação deste termo, né? E várias frentes. A igreja hoje tem várias frentes. Existe uma frente de cunho doutrinal, teológica, onde teólogos são convidados em união com o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, e ali eles vão entrando, deliberando sobre as nossas diferenças de doutrina, partem daquilo que temos em comum e depois vão deliberando sobre as nossas diferenças. E aí nós chegamos em documentos maravilhosos como o de 1999, a Declaração Conjunta de Católicos Literanos sobre a Justificação. Leia, vai ler, querido. Você vai ver que documento maravilhoso. E nós temos aí esforços e mais esforços, documentos e mais documentos que precisam ser lidos, dos esforços da igreja que é mãe e mestra. Nós não nos comportamos com os outros sob a lei do olho por olho, dente por dente, mas eles nos xingam, mas eles nos ofendem, mas eles não... Querido, o seu critério não é o que eles fazem, o seu critério é o que a igreja dos mártires, é o que a igreja das virgens, é o que a igreja dos santos ensina você a fazer. Nós somos os irmãos da outra face, nós somos a igreja mãe, nós somos aqueles que abraçam, nós somos aquele que como o pai espera o filho pródigo, e nós sabemos que ele fez o que ele não devia, que ele comeu onde ele não devia, que ele gastou o que ele não devia, mas nós somos os irmãos que queremos acolhê-los. Não é o comportamento deles o que pauta o meu comportamento é pautado pelo Evangelho de Jesus e pelo que a igreja me ensina. Mas eles falam, quem pauta o teu comportamento, querido, querida, é o Evangelho, é a igreja. Nós somos a igreja dos mártires. Nós somos aqueles que temos que dar o sangue pela unidade. O padre Douglas me disse isso ontem, eu quase chorei, porque eu perdi a minha paciência com relação aos irmãos que não entendiam o ecumenismo. Perdia, ficava irado, né? Sabe? Mas aí o padre Douglas me falou algo, ele falou, o ecumenismo é dom do Espírito. Se você tem dificuldades com o ecumenismo, eu queria te fazer um convite. Vá diante do sacrário, dobra o teu joelho e pede para Deus converter o teu coração. Vai lá no sacramento da nossa comunhão, sacramento da unidade da igreja, e peça para Ele. Peça para Ele converter o teu coração. A unidade da igreja é o que ela nos ensina, o que deve nos pautar. Como é que um católico tem que viver os 500 anos da Reforma? Para mim,
em penitência, porque nós pecamos. Os homens pecaram. Em penitência. Penitenciar-nos. Eu queria te perguntar se alguma vez você já foi para a Eucaristia e já chorou, porque irmãos que confessam Jesus não podem comungar com você. Essa foi uma das experiências mais lindas que eu vivi no Em Cristos. Porque se respeita muito essas coisas no Em Cristos. E eu me recordo do padre Marcial Massaneiro, no sábado de noite, dando um aviso, dizendo assim: olha, nós tínhamos passado um dia todo de celebração, de pregação da palavra, de oração em comum, que é lindo, foi tremendo. E a gente não conseguia distinguir ali no meio do louvor, da experiência, quem era quem, né? E o padre Marcial Massaneiro pegou o microfone e disse assim: olha, amanhã os evangélicos vão ficar aqui no auditório para fazer o seu culto, e nós católicos vamos, que isso foi lá na Canção Nova, tá? Nós vamos para o Rincão e a missa vai ser lá no Rincão. E o padre começou a explicar por que nós tínhamos que fazer isso. Porque havia 500 anos de ferida. E nós tínhamos que profundamente respeitar isso. E nós não estávamos ali minimizando as nossas diferenças, elas existem. E aí o padre começou, a voz dele embargou e ele começou a dizer assim: mas eu sonho um dia que nós possamos sentar na mesma mesa como irmãos, e comer juntos o corpo e beber o sangue de Cristo. E nós vamos dar a nossa vida por isso. E, irmãos, eu não estou chorando de demagogia. Eu aprendi a amar os evangélicos. Eu aprendi a amá-los. Eu conheci irmãos que oram por mim, oram pela minha família, intercedem, né? Me edificaram e me edificam muito. E nós temos um relacionamento de irmãos. Eu não minimizo as nossas diferenças, mas eu aprendi com a igreja que o que nós temos em comum realmente supera. E eu acredito, né? Aonde nós queremos chegar? Eu sei onde eu quero chegar. Como nós vamos chegar lá, eu não sei. Mas eu quero chegar no dia em que todos nós possamos nos reunir no altar. Primeira coisa que nós temos que fazer nos 500 anos: penitência. Pecamos. Nós pecamos. Oração. Segunda coisa. E a terceira coisa: teologia do encontro. Papa Francisco. Provavelmente você tem parentes que são evangélicos. Se encontre com eles. Amigos de trabalho evangélicos. Se encontre com eles. Despido de armas. Teologia do encontro. Aproxime-se como irmão. Preste atenção nas iniciativas que a igreja vai ter. E viva bem essas iniciativas. Não saia você querendo fazer ecumenismo do seu jeito. Faça aquilo que a igreja vai propor. E agora eu quero dar uma última palavra, porque o vídeo já está muito longo. Minha última palavra é a seguinte: o câncer da Igreja Católica no Brasil é o livre exame. Católicos que querem interpretar a Escritura e a tradição com a sua cabeça. Escolhem mestres para si e doutrinas para si que são mais afeiçoadas ao seu coração. E aí, né, saem seguindo o professor X, o padre Y, né, de acordo com o seu gosto pessoal, mais esquerda ou mais direita. O critério, quem confirma
se nós estamos no Evangelho, é Pedro. Pedro é quem confirma a nossa fé, irmãos. Ah, mas Fernando, houve momentos na história da igreja onde os papas eram terríveis. Verdade. Agora procure um único pronunciamento ex-cátedra herético. Você não vai encontrar. Porque o ministério petrino é de fato assistido pelo Espírito. Nem nos momentos mais terríveis da história da igreja nós tivemos uma heresia vinda de um papa. Você pode questionar comportamento moral, decisões pastorais, mas a doutrina intacta. Aí alguns vão dizer assim, o Concílio Vaticano II, o que aconteceu depois é como se Santo Atanásio, porque na época de Santo Atanásio ele foi exilado várias vezes e a igreja toda estava quase toda tomada de uma heresia, e Santo Atanásio disse, olha, que eles conservem os templos e nós vamos conservar a fé. Deixa eu te falar uma coisa, nenhum herético da época de Santo Atanásio foi canonizado. Eu quero dizer a você que João 23, que convocou um concílio, é santo. João Paulo II, que escreveu o Ut Unum Sint, e tantas outras, e tantos outros pronunciamentos, é santo. Madre Teresa de Calcutá, santa, que viveu os princípios do Nostra Aetate, do ecumenismo, de um modo esplêndido, é encarnação das medidas pastorais do Concílio Vaticano II. Eu quero dizer a você que o Concílio Vaticano II, além que é um grande princípio de doutrina, a catolicidade, ou seja, como a imensa maioria, a esmagadora maioria dos bispos do Brasil, a igreja toda abraçou esse concílio. Como se não bastasse isso, nós temos uma linha ininterrupta de papas, Bento XVI, entusiasta do Concílio Vaticano II. Nós temos agora o selo do céu. Você sabe como é que alguém é canonizado? Não é assim, eu gosto da ideologia dele, eu vou com a cara dele, ele tem tudo a ver com aquilo que nós queremos, então nós vamos canonizar ele para ele servir de exemplo. É assim que a igreja faz? Não, não é. Como é que a igreja faz? Analisa toda a vida daquela pessoa. Depois, humildemente, a igreja espera que, dos céus, o Senhor confirme a santidade daquele irmão e daquela irmã. Então há um milagre, uma intervenção milagrosa. E aí a igreja analisa e vê que, de fato, João Paulo II está na comunhão dos santos. Está com Cristo na glória. De fato, João 23 está com Cristo na glória. De fato, Teresa de Calcutá está com Cristo na glória. Eu quero dizer a vocês que o Concílio Vaticano II recebeu este selo da canonização dos seus principais protagonistas. E isso é tremendo. Fique com a igreja. Fique com Pedro. Fique com o Papa. Fique com Francisco. Ele está seguindo as diretrizes. Mas Fernando, a declaração conjunta na Suécia vai dizer que a reforma nos trouxe sim benefícios para a igreja. O Unitatis Redintegratio já tinha dito isso, que nós temos um patrimônio comum que pode nos edificar. Se pode nos edificar, existem coisas belas. Eu vou dizer para você uma das coisas mais belas que eu vejo nos irmãos evangélicos, que eles podem nos edificar. Primeiro é o seu testemunho de sangue. Os mártires estão derramando seu sangue, missionários assassinados por amar Jesus, irmãos. Só o Espírito Santo concede o dom do martírio. Eu conheço evangélicos apaixonados por Jesus. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Existem vários aspectos nos quais eles podem nos edificar. Unitatis Redintegratio, eu já disse isso. As declarações conjuntas não estão colocando nada diferente, irmãos.
A igreja é mãe e mestra. Você já ouviu falar em maiêutica? Maiêutica era um método socrático, né? Método de Sócrates. A primeira coisa que Sócrates faz num discurso é recolher tudo aquilo que a pessoa com quem ele está debatendo disse de bom, que ele pode concordar, né? Então ele concorda com aquilo que ele pode concordar e discorda com aquilo que ele deve discordar. A igreja é muito sábia nesse sentido. A primeira coisa que a igreja faz no diálogo é apontar tudo aquilo com o qual ela pode concordar. E depois, pontuar aquilo que tem que ser pontuado. Você ganha o coração, né? Então eu convido os irmãos a viver os 500 anos da Reforma em penitência, em oração, em atitude de encontro, em atitude de obediência. Não é uma data que pode passar em branco, não é. Não é de verdade. Nós temos que vivê-la de todo o nosso coração, nos penitenciar e viver de acordo com as diretrizes da igreja. Ecumenismo não é irenismo. Não é dizer, Deus é o mesmo. Não é minimizar, né? Não é, abrir mão das verdades da minha fé para poder... Não. O que nós fazemos é celebramos o patrimônio comum. Existem, eu vou terminar falando isso. Existem várias instâncias. O problema é seu se você não gostou. Existem várias instâncias de ecumenismo pela igreja. Nós temos a instância teológica, que eu tinha falado, onde as questões de doutrina são lidadas por pessoas competentes, né? Pessoas competentes estão ali. E existe aquilo que o Papa Francisco tem denominado como ecumenismo espiritual. A renovação carismática tem vivido isso de modo muito belo. E o Papa Francisco convocou a renovação carismática para que nos seus 50 anos ela faça isso. Saiba você que os 50 anos da renovação vai ser um encontro ecumênico em Roma, no Pentecostes, convocado pelo Papa Francisco. Existem esses encontros que são encontros ecumênicos, o que o Papa chama de ecumenismo espiritual. Alguns encontros, como esses organizados por Matteo Calise, como esses organizados na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, United in Christ, aqui no Brasil, em Cristos, aonde os irmãos se encontram para celebrar a palavra, para orar juntos, num sentimento profundo de penitência pelos pecados da divisão e num desejo profundo de clamar para que a unidade que já existe, né, que o Senhor tome todas essas mazelas e as cure. Né? É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, né? Então, são diferentes instâncias. Alguns irmãos falam assim, mas no United in Christ eles não estão discutindo esse ponto. Não, porque existe uma instância teológica. A igreja é muito sábia, muito pedagógica nesse sentido. Existem diferentes instâncias e depois nós vamos nos unindo, trabalhando por isso. Eu vou terminar com um testemunho. O líder da maior igreja da Escandinávia, Ulf Ekman, meu amigo, ele era pastor da igreja Word of Life, ministério Word of Life, escolas espalhadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, que foi onde eu o vi pela primeira vez, como pastor na época. Ulf Ekman começou a participar do United in Christ, do Kairos, na Europa. E vendo os carismáticos católicos, a oração, vendo tudo aquilo que eles tinham de semelhante, ele começou uma busca profunda para entender o catolicismo. Por causa do ecumenismo espiritual. Então ele começou a fazer uma busca profunda, começou a estudar os padres da igreja. Foi ajudado por um outro amigo meu, o Dr. Scott Hahn, que também em 1986 deixou a igreja presbiteriana e foi
admitido na Igreja Católica. E o Wolf Ekman, há pouco mais de 2 anos atrás, anunciou que estava sendo admitido na Igreja Católica. O fundador da maior igreja, do maior ministério pentecostal de toda a Escandinávia, né? A sede era na Suécia, em Uppsala. O fundador, né? Ele se tornou católico. Eu tive nos Estados Unidos, quando ele pela primeira vez deu o seu testemunho, né? Aí nós nos abraçamos. Estou lutando para trazê-lo aqui para a TV Século XXI, para ele dar o seu testemunho aqui no Brasil, né? Porque é um selo belíssimo, né? Desses esforços que nós estamos fazendo. E é impressionante, nós que estamos em Cristo, estamos vendo como que os irmãos evangélicos estão descobrindo o colosso que é a Igreja Católica, a beleza, né? Mas tudo começou porque a gente foi capaz de nos desarmar e de nos encontrar. É possível, irmãos. Eu não sei como que Deus vai fazer. Só sei que eu quero fazer parte dessa geração que ama, que não retribui ódio com ódio. A profecia é sempre imperfeita, vai ensinar o apóstolo Paulo, porque nós somos homens. Então, no meio de uma coisa bela dita por eles, vai ter 500 coisas ruins. No meio de uma coisa bela dita por mim, sempre tem um monte de coisa ruim. Porque eu sou pecador, porque você é pecador. Por isso que Paulo diz que nós examinamos tudo e retemos aquilo que é bom. A igreja diz que existe um patrimônio comum. A igreja diz que eles podem nos edificar. Então, é fato. Né? Queridos irmãos, já ficou muito longo meu vídeo. E eu disse para vocês que é só o início. Eu vou trazer aqui Padre Douglas Pinheiro, que leciona ecumenismo, tem uma atividade belíssima e é muito ortodoxo, graças a Deus. E nós vamos fazer um vídeo muito melhor, muito mais aprofundado sobre esse tema. A paz a cada um de vocês.